Tem um dado interessante também com aquilo justamente que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 37 e 44, que diz: "E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória celeste e outra a glória terrestre. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo corruptível e ressuscitará em corrupção. Semeia-se da ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se na fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se no corpo animal e ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aqui preste atenção nisso que Paulo falou. Isso vai perfeitamente com o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19, que no hebraico ele diz o seguinte: Vayetzer Adonai Elohim et Hadadam afar min hadamah vayepar beapav nismat hain vayhi hadan lenefesh raiz. Ou seja, quando você lê isso aqui, a palavra Vayetzer possui dois iodes, ou seja, ele tem uma letra dobrada quando Deus menciona a criação do homem. Essa letra dobrada, ela indica duas formações, uma formação de homem para este mundo e uma formação de homem para o mundo da ressurreição, ou seja, para a ressurreição, ou seja, uma dupla dimensão, ou seja, duas dimensões dentro habitando o homem. Da mesma forma como se você for observar, lá em Hebreus capítulo 9, você vê que o tabernáculo era dividido apenas em duas partes, duas dimensões, separada pelo véu. Quando Cristo rompe o véu, ele une as dimensões, formando um só corpo. Por isso que nós somos unidos a Cristo. Quando no versículo, no Gênesis capítulo 2, versículo 19, quando Deus fala sobre a criação dos animais, a palavra vayetzer só tem um iode, indicando que os animais possuem só uma dimensão, a terrena, eles não têm ressurreição. Então, para entender isso, muitas das vezes nós, quando olhamos para o texto que está em questão no grupo, nós nos perdemos porque nós fixamos a imagem apenas nas três palavras, espírito, alma e corpo, e não entendemos a questão dimensional dos dois mundos, espirituais e terrenos. Esse é o problema. Gente, continuando o que eu estava falando anteriormente sobre a questão do tema. Nós precisamos entender também um outro lado, que é justamente a função imaterial, a função espiritual do homem, que é justamente alma e espírito. Né? O homem ele é um ser completo, ele tem uma unidade, né? Embora ele possua essa bidimensionalidade, ou seja, entre o material e o imaterial. Nós precisamos entender que a alma é uma porção de Deus instalada no corpo. Ela surge no momento em que o espírito se une ao corpo, produzindo uma consciência. E essa consciência ela se dá no exato momento em que o espírito, para habitar esse corpo, ele vai se contraindo. Né? Justamente isso é o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, 8, tomando como exemplo o próprio Cristo, onde ele diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Né? Nós temos que o apóstolo Paulo, ele, ele faz menção da criação do homem, tomando como exemplo o próprio Cristo, quando ele fala que Cristo, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, ou seja, na plenitude. Cristo não veio a esse mundo em sua plenitude. Né? Observe que Cristo, ao contrário de Adão, ele não cedeu à tentação de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal.
que trazia uma proposta irreversível de ser igual a Deus, mas preferiu contrair-se e habitar ou tabernacular entre os homens, quando ele toma a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isso para quê? Para fazer para cumprir a missão dele, que era justamente a da redenção do corpo e devolver ao homem o seu estado inicial. Por isso que ele não veio na sua plenitude, mas ele veio na forma mínima, ou seja, na forma mais simplificada da alma, para fazer o processo inverso. Ele veio como alma vivente para que, por meio da obediência à palavra de Deus, ele elevasse essa alma vivente até o nível de espírito vivificante. Tudo isso ele fez enquanto homem nessa terra. E aí nós temos, dentro do estudo, né, sobre a alma, dois conceitos importantes dentro da língua hebraica, que é Neshama e Nefesh. Neshama está relacionado à questão do intelecto, do pensamento, da razão do homem. E Nefesh está relacionado à questão da vida. Então, esses dois conceitos, eles habitam o homem na sua plenitude, né? Então, o que vem ser o espírito? Se a gente falou da alma, o que vem ser espírito? O espírito, que é a ruach, né, em hebraico, literalmente quer dizer sopro ou vento. E é o que dá a vida às outras duas partes, tanto Neshama como Nefesh. Ou seja, sem o espírito eu não tenho consciência, não tenho razão, sem o espírito eu não tenho vida. Então, o espírito, que é a Ruach, né, que é o espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, como muito falam, mas nesse caso nós estamos falando da Ruach, que é a vida primordial que dá a existência, a consciência e a vida do homem, ela está no homem. E é ela que faz com que nós existamos, nós possamos existir. Né? E para compreender isso, nós precisamos ir lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde está escrito que o ser humano é formado por espírito, alma e corpo. Ou seja, o espírito, Ruach, alma, que se divide em dois conceitos, Neshama e Nefesh. O corpo é a matéria. Né? Então, no caso aqui, quando nós lemos lá no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde que está dizendo assim, Vayetzer Adonai Elohim et Ha'adam, afar min ha'adamah, vaipar be'apav, vaiv neshama shaim, vaiahi ha'adam lenefesh hayar. Ou seja, então, formou Adonai Elohim ao homem da poeira da terra e lhe soprou, ou seja, ruach, na narina, o fôlego de vida, Neshama Haim, e o homem tornou-se alma vivente. Observa que o sopro é o espírito. O que o espírito leva ao homem é o Neshama, que é a vida. Quando a vida é depositada no corpo, ela gera nesse corpo uma consciência, que é justamente a alma vivente. Assim sendo, a finalidade da alma é a de levar ao corpo um nível de transcendência de sua natureza animal. É a alma que ela vai refinando e revelando sua divindade e sua bondade inata, diferenciando dos outros seres criados. Ela cria dentro do corpo um anseio de escapar dos limites da existência material e conectar-se com o eterno. Então, nós precisamos entender isso para podermos entrar num outro ponto que é importante no estudo que nós estamos debatendo aqui,
que, ao contrário do que muitos pensam, a alma ela possui níveis de alma. São níveis, são degraus de elevação espiritual. Eu vou dar uma parada por aqui para não ficar muito longo, muito longo. Dando continuidade, então a alma ela possui 5 níveis. E esses 5 níveis estão divididos da seguinte forma: o primeiro nível é Nefesh, que vem da raiz Nafash, que significa descansar. Nefesh é a extremidade inferior da alma, é justamente essa extremidade que habita o corpo, quase totalmente identificada com o corpo, em particular com a circulação sanguínea. Por isso que lá em Deuteronômio 12 e 23, que fala que o sangue é nefesh, ou seja, a alma, o sangue é a alma do corpo. Então, a Torá, a lei afirma em Deuteronômio 12 e 23 justamente isso, que o sangue é nefesh. O vocabulário hebraico, o vocábulo hebraico de nefesh também se assemelha ao aramaico do nafish, que significa crescer ou espalhar-se. Então, assim, nefesh corresponde à circulação sanguínea que se espalha pelo corpo, levando vida a todas as células. Então, o primeiro nível, nefesh, está relacionado à corporealidade. Essa é a parte mais baixa da alma, que interliga-se com o corpo físico. No nível de nefesh, a pessoa adquire consciência do corpo como um receptáculo, como uma habitação para o espiritual. Porém, isso só é possível quando o indivíduo é capaz de isolar-se do fluxo contínuo de estímulos internos e externos que ocupa seus pensamentos. A consciência do espírito, ela começa necessariamente com o aquietamento da percepção do físico. Quando a pessoa se aquieta, ela consegue se centrar. Quando as coisas, tanto exterior como interior, não as perturbam mais. Como Paulo fala, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas todas. Quando o homem consegue chegar nesse nível, ele chega no nível da quietude. Então ele começa a perceber esse nível da alma, que é nefesh. Então, por esse motivo, essa parte da alma em essência, ela é passiva e não ativa, para que, para que a pessoa esteja preparada para experimentar a forte influência do espírito, que é justamente o Ruach. Então, nós precisamos eliminar, né, toda a estática existente em nosso ser. Essa ideia também, né, ela sugere que o termo nefesh, né, que o sentido literal dela é alma em repouso, ou seja, nefesh significa alma em repouso, é o primeiro estado. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, então o que vai acontecer? O homem, ele soprou nefesh no homem, então, a alma, ela repousou no corpo. O segundo nível da alma, que é justamente chamado de Ruach, que é traduzido como espírito, mas verificando o significado da palavra, ela tem a conotação de vento ou direção. E isso cabe perfeitamente se nós levarmos em consideração o fato do vento e direção, nós vamos entender isso quando Cristo explica para Nicodemos que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, né? E se nós olharmos também, se nós olharmos bem direito, quando Cristo ele começa a falar sobre o Espírito Santo, nós vamos entender também a questão de direção, porque ele vai guiar. Ela representa o caráter da pessoa, ou seja, sua capacidade de escolher uma direção, tomar decisões criteriosas e responsabilizar por elas. Isso foi o que Jesus Cristo quis ensinar, como eu falei para vocês, com Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 8. Né?
Na verdade, a rua, ela deve ser para nós o segundo nível da alma. Ou seja, a, a alma ela tem que sair do seu estado de repouso, que é nefesh, e elevar-se para o estado de rua, que é justamente o momento em que o homem passa a tomar suas decisões. Quando o homem ele sai do seu estado de inércia e começa a se movimentar na direção de Deus, ele começa a ter essa experiência de uma vida em espírito. Nesse estado da consciência, né, as informações elas podem ser transmitidas e é possível ter visões, ouvir a voz de Deus claramente, tomar conhecimento de graus mais altos de espiritualidade, né? Quando nós alcançamos o nível do espírito, ou seja, da ruach, nós sentimos um espírito que provoca movimento e não aquietamento, ou de conformidade, ou seja, conformismo. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês são seres espirituais, ou seja, vocês elevaram, vocês saíram já do estágio de nefesh, da quietude, vocês agora estão no nível de rua, então vocês não têm que se aquietar, vocês não têm que se conformar com essas coisas, mas transformai-vos pelo entendimento. Olha só, entendimento, que está falando de ruach, de espírito. Ou seja, Paulo ele ensinava os irmãos a buscar graus mais elevados da espiritualidade. E isso se torna a experiência da Ruach HaKodesh, ou seja, a inspiração divina. O estado profético no qual a pessoa se sente totalmente elevada e transformada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de ser o nível da alma. E aí que entra o que é a necessidade do homem elevar, por isso que Paulo ele fala sobre a questão do homem interior crescer, né, que ele sente dores de parto até que Cristo seja gerado em nós. Ele está falando justamente desses níveis da alma. Então, quando nós olhamos para o terceiro nível da alma, que é justamente Neshama, que o vocábulo Neshama é equivalente a Neshma, que significa respiração, a razão disso é que, como consta, né, Deus ele insufla a nossa alma divina em nós, do mesmo modo que insuflou em Adão. Além disso, o intelecto da pessoa se reflete em sua maneira de respirar, isto é, em sua maneira de viver a vida. Ou seja, o modo que conduzimos a nossa vida reflete o nível de espiritualidade que temos. Se nós já saímos de Nefesh, que é o estado de repouso, passamos para a Rua, que é justamente o estado de direção, nós somos guiados pelo Espírito, então agora nós temos que subir mais um nível, que é justamente Neshama, que é a respiração. A respiração controla o que? Os nossos movimentos, a nossa maneira, a nossa forma de conduzir a vida. E aí que entra um ponto importante. Nesse modo de conduzir a vida, nos remete justamente ao que Paulo fala sobre a questão do fruto do Espírito, né? Que é justamente o como nós lidamos com as adversidades da vida. Para cada adversidade é uma parte do fruto que nós nos alimentamos. Isso revela a condução, como conduzimos nossa vida. E então, acaba por revelar também o nosso nível de elevação da alma. Nesse nível, nós podemos experimentar o alento divino, né? Nesse grau, você se torna consciência não só da espiritualidade, como também da sua fonte. Ou seja, eu não chego apenas à consciência do meu lado espiritual, mas sei a minha fonte de espiritualidade, a minha conexão direta com Deus. É exatamente essa a distinção entre um sopro e de um vento. Né? É agradável sentir uma brisa num dia quente de verão, mas
É muito diferente sentir o sopro de uma pessoa íntima, né, descendo pelo pescoço. Isso nota uma certa proximidade. Portanto, no nível de Neshama, a pessoa alcança um grau de intimidade com Deus. Então, o terceiro nível, que é justamente Neshama, indica uma proximidade mais profunda com Deus. E aí entra naquilo que está escrito lá em Oséias 6:3. É, conhecei e prossegui conhecendo a Deus. Ou seja, nós precisamos mergulhar na profundidade de Deus, na espiritualidade de Deus, para podermos nos tornar um com Ele. Um com Ele. Aí vamos para outro nível, que é Hayá. A palavra Hayá, ela deriva de Hay, ou seja, que é vida, e Hayut, que é força vital. Hayá é a própria força vital da alma, o nível no qual ela ainda está ligada a todas as outras almas. Ou seja, aqui é um ponto que eu queria falar para vocês que é interessante. Quando Deus cria Adão, ele cria Adão na plenitude, ou seja, Adão era um espírito vivificante. Ele foi criado em espírito vivificante. Então, todas as almas estavam conectadas a Adão por meio do espírito. Quando Adão transgride, o pecado de Adão faz com que haja uma ruptura dessas almas em Adão, ou seja, fragmentando elas. Então, nós viemos esse mundo fragmentados. Então, separados. Por quê? Porque o nível espiritual, o primeiro nível espiritual que foi quebrado, foi justamente o nível de Hayá, que era a conexão que temos uns aos outros. Essa conexão só foi restaurada por meio de Cristo, por isso que Cristo é o corpo, nós somos membros. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, se não me falha a memória, ele diz que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Por que ele fala isso? Porque Cristo, ele traz em si esse nível de raiá, de conexão, de religação. Então, raiá, quando nós falamos que raiá é a própria força vital da alma, o nível do qual ela conecta todas as almas, ou seja, é a conexão de todas as almas se tornam conectadas, ligadas, formando um único corpo. É nesse nível que nós precisamos estar em Cristo, né? Na Bíblia, conectar-se com este nível está escrito como atar no feixe da vida. Lá em 1 Samuel capítulo 25, versículo 29 diz, né? Se nós olharmos e percebemos que essa conexão ela precisa ser restaurada, nós só vamos ver essa conexão restaurada em Cristo. E por fim, o último nível da alma, que é Yeridá. A palavra Yeridá vem de Errad e Hud, que significa unidade, união. No nível de Yeridá, a alma ainda forma uma unidade com Deus, a fonte. É aqui, gente, que está relacionado com o que Cristo fala quando ele faz a sua oração. Pai, que eles sejam um assim como nós somos. Tu em mim, eu em ti, tu em mim e eu neles e eles em mim. Quando Cristo diz, Pai, peço que eles sejam um assim como nós somos, Cristo está falando justamente desse nível de espiritualidade. Quando Cristo faz essa oração, ele já tinha elevado a alma do Messias ao estado de Eridá, ou seja, a união plena entre o homem e Deus. A alma do homem está conectada direto a Deus. E esse é o ponto interessante, quando ele fala assim, que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, nós precisamos seguir os passos de Cristo para que também nós possamos estar em uma união, em uma unidade perfeita com o Eterno. E quando nós chegamos a essa unidade perfeita, nós alcançamos o nível de Eridá. Esse é o nível mais elevado e que poderíamos defini-lo como sendo a decisão inicial de soprar, ou seja, do sopro de Deus, de soprar a vida no corpo, ou seja, é a volta do homem à sua fonte
de existência. Então, gente, se nós formos estudarmos bem a profundo sobre a questão da alma, nós vamos perceber que a alma ela é uma única, é uma unidade, só que ela é uma unidade em degraus, ou seja, o homem está no primeiro degrau de ascendência, ou seja, nós estamos ainda no nível de nefesh, ou seja, a nossa alma ainda está inerte, descansando no corpo. Então, quando Cristo veio para fazer cumprir a obra de redenção, ele vem justamente mostrar ao homem o caminho do retorno à fonte da existência.